Bom dia, povo de Deus. Vamos começar mais um devocional. Que Deus abençoe nosso dia, né? A sua mente agora para ouvir a palavra de Deus através da minha humilde vida, que seja um instrumento de Deus para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Então vamos lá, né? Estamos falando sobre a volta do Senhor Jesus, né? E sempre falo, coloco versículos que toda a Bíblia aponta para Jesus. E que vai acontecer com a vinda de Jesus várias coisas, inclusive aqui, ó, este te ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. Isso aconteceu na primeira vinda, né? E aqui Romanos 16:20, Paulo já fala ao final de Satanás, como a gente já viu em Apocalipse 20:14, né? E o Deus da paz, em breve, e muito breve mesmo, esmagará debaixo dos nossos pés, dos nossos, da igreja, a Satanás. Então toda a mensagem é cristocêntrica. Estamos no 21º livro da Bíblia, falando de Eclesiastes. Você poderia chamar o pregador. Agora eu vou entender por que o pregador. Kohelet é em hebraico. E Kohelet, o autor se identifica, Salomão, como pregador. Kohelet é a palavra que vem de uma raiz que significa se reunir, assembleia, congregar-se. Alguém que se reúne numa assembleia para se reunir-se. A Septuaginta que deu esse nome, Eclesiastes. A gente vai entender por quê, ó. Eclésia é que para fora, igreja chamado para fora, Eclesiastes. Então aquele que é o pregador. Isso aqui faz a desinência para aquele que é da igreja, que prega, aquele que preside uma assembleia. Eclesiastes 1:4, a gente nota que sobre a questão das gerações e gerações. É igual uma corrida de... A gente já viu corrida de bastão, né? Quando completa uma corrida, o outro vai pegar o bastão e vai fazer... Então, assim começa, não? Uma criança, adolescência, aí vem a vida adulta, aí começa a entrar no final. Eu estou falando do homem nascido de Adão, né? Então, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Aqui a terra está sendo falando a palavra de Deus. E aqui tem os versículos, né? Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. E olha aqui Mateus 24:35. Mateus 24 é o sermão profético sobre a vinda de Jesus. E está falando que vai se cumprir a palavra de Deus. Aqui, ó, Mateus 24. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. João 8, voltando agora a falar sobre essa... de nós passarmos para as próximas gerações a palavra de Deus. Eu sou de um tempo que eu lembro que em casa tinha aqueles quadros do Mar Vermelho. Eu via vários quadros em relação à volta de Jesus. Eu sou de uma geração muito mais... a gente viu que foi caindo, né? Cristã, religiosa. Então, infelizmente, isso foi se perdendo, né? Então, os pais, eles perderam essa... não conseguiram passar para os filhos, e a geração, elas estão mais tecnológica e tal. Talvez tinha que pegar alguma coisa assim para despertar o interesse das crianças, mas tudo tem a ver com a família, né? O ataque da família é muito grande, né? Hoje em dia. Então, João hoje fala sobre esse negócio de passar a geração para geração. Porventura não ensinarão os teus pais e não haverão de falar-te, ou do próprio entendimento não proferirão essas palavras? Eclesiastes 9. O que foi e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Isso aqui é para dizer que Deus não é contra a ciência. Não há nada de novo debaixo do sol. O coronavírus, o Covid já existia? Já. Só que ele foi se mutando. A mutação, sofreu mutação. Então, se a gente vê o histórico dessa doença, antes não tinha nem microscópio. Quem foi o primeiro padre lá que viu começou a estudar a célula lá, foi uma cortiça, né? Para quem viu sobre a história da evolução das ciências aí. Então a igreja sempre esteve junto da ciência. O problema é que tem pessoas que falam, criou rótulos, né, para atacar a igreja. E Deus não é contra a ciência. No que está lá em Gênesis 1? Deus, quando criou o homem, falou assim, ó, dominai. E como que a gente domina? Conhecendo, né? Deus não é contra a ciência. Infelizmente tem pessoas que pensam assim. Então a gente vê aqui, ó,
que não há nada de novo debaixo do sol. O homem vai descobrir o que Deus vai deixar de descobrir. Por isso que tem lá em Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem a Jeová Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos. Olha, de novo, passar de geração em geração, para sempre, para que cumpramos. É o dever de todo homem. A gente vai ver no finalzinho desse devocional. Eclesiastes, já estamos indo para mais para frente aqui, ó. Tudo tem seu tempo. Esse tempo da pandemia já estava determinado por Senhor Jeová. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso aqui é um novo tempo. Eu sei que essa situação que está acontecendo vai mudar conceitos. Tem pessoas que não podem me abraçar, pessoas que não podem. As pessoas nem podem ir na igreja direito. Quando tem. E o futebol? Tem gente que gostava de futebol. E aí agora não pode se reunir. Estão pensando em voltar. Então novos tempos. E esse tempo já estava determinado. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Essa palavra aborrecer aqui em hebraico, sani, ira de Deus. Deus é amor, mas também juiz. Né? Olha aqui, ó. Porque atacaram, blasfemaram. Então aí, ó, com consequências. Né? E nós, a igreja de Deus vai ser levada. Tempo de guerra e tempo de paz. Aqui, ó, falando do milênio. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais dos que ainda vivem. Se alguém não olhar para esse versículo e falar, pô, ele é suicida. Mas não, Salomão estava falando sobre isso aqui, ó. Vamos ligar com esse versículo aqui, Filipenses 1:23. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Será que também é suicídio? Não, é que se Cristo morreu para os nossos pecados, para que a gente não morresse, a segunda morte, então nós temos que dar valor à vida, porque Jesus falou assim, eu vim para dar vida em abundância. Vamos aqui, João 10:10, ó, o ladrão que veio para roubar, matar, destruir, né? Olha aí, ó, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, matar. Agora, quem? Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, Deus é um Deus que ele morreu para quebrar a aliança com a morte. Então, se a gente pegar esses versículos, a gente vai começar a entender melhor o que dizer aqui Salomão. Agora vamos para Eclesiastes 4:9. Vamos ver aqui. Aqui é 4:2. Agora vamos 4:9. Aqui, ó. Lembrando que nós estamos falando sobre o livro de Eclesiastes, que fala de igreja, o pregador na igreja, né, assembleia. Melhor é ser dois do que um. Por isso que eu disse isso aqui. Porque muita gente entende esse versículo só como se fosse para casal. Né? Tem coisas que se cabe ao casal, mas aqui também é para a igreja. Jesus não disse onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ele estará no meio deles? Então, melhor ser 2 do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho espiritual. Trabalhar para o reino de Deus. Pedir para o Senhor da Seara, envie mais trabalhadores, porque se cair um, levantará outro. Assim é o corpo de Cristo, né? Não estejamos só, e a outro há quem o levante. Então, a Gênesis 2 também usado para a mulher, o casal, né? Disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. E olha aqui no versículo 17, Deus deu a primeira e única ordem, né? Antes da queda. Não comeres, porque se comer, certamente morrendo morrerás. Então, vamos aqui, Eclesiastes 8:18. Então, completei toda a obra de Deus. Jesus já completou toda a sua obra. E vi que o homem não pode compreender toda a obra de Deus se não for pelo Espírito Santo de Deus. Por mais que trabalhe, né, que tente a ciência, né, tente fazer, não vai descobrir, não vai entender. E se descobrir, não vai entender. Olha, por que eu estou falando isso? Vamos lá em Romanos 1:23, se eu não me engano. Aqui, ó. A ciência muda a glória de Deus incorruptível em imagem incorruptível, como aves, declarou. Então, ó, então aqui, ó, olha aqui, ó. As coisas descobertas, ó, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graça, antes tornaram nulos seus próprios raciocínios. Porque, ó o 20, estou indo para trás, né? Olha aqui, ó. Porque os atributos invisíveis de Deus, a ciência, aqui, ó, o coronavírus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis perante Deus. Então, infelizmente, eles não entendem, não dão glória a Deus e não entendem. Ainda que diga o sábio que virá a conhecer, nem por isso poderá achá-lo. Então, a gente vai olhar aqui, ó,
Mas estamos falando sobre a volta de Jesus e nada melhor que o livro de Daniel, Apocalipse e tal. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados. Por isso essa pandemia, a gente está sendo preparado para a volta de Jesus Cristo. Sinais das dores, mas os perversos continuarão sendo perversos. Está lá em Apocalipse, né? Acho que é no finalzinho, se não me engano. Apocalipse 22, olha. Estamos terminando a palavra de Deus. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aí, ó. Deus não quer que ninguém faça injustiça, mas eles vão... Na verdade, está mal traduzido, né? Os imundos vai continuar sendo imundo, agora o justo vai continuar fazendo justiça, o santo continua a santificar. Ó, santificar-se, é o que está dizendo aqui, ó. Ó, provado, santificar, embranquecidos, né? Então, muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os perversos continuam a fazer o que vão fazer. Mas os sábios vão entender. Os sábios espiritualmente, com o Senhor Espírito Santo. 1 Coríntios 1,18, ó. Mudaram a loucura. Nós vimos lá em Romanos, agora estamos em Coríntios, ó. Cartas ao Coríntios. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Onde está o sábio e o escriba, ó teólogos, que só reproduzem conhecimento? Onde está o inquiridor desse século, né, que é Satanás? Porventura não tornou Deus a louca sabedoria do mundo? Ora, é 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural, o homem sem o Espírito Santo, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque parecem loucura. E aí começa até a atacar, né? E não pode entendê-las porque elas só se discernem espiritualmente. Então, olha, voltamos para o livro de Eclesiastes, já estamos no finalzinho, né? O pessoal, além de não entender, ainda coloca filosofia humana. Porque se o Cristo não é o centro, eles colocam o homem como centro. Quando não é o eu deles mesmo, né? Fica o egocentrismo, né? Então, a palavra aqui está dizendo, ó, basta uma filosofia, como diz lá Jesus, cuidado com a hipocrisia dos fariseus, fermento, né? Aqui o Salomão está usando a mosca. Aqui é perfume. Então, qual a mosca morta faz com perfume do perfumador? E a gente sabe que nessa época o perfume era com óleo, né? E eles deveriam estar tampados, porque senão haveria fermentação e estragaria todo o perfume, dando um mau cheiro. Assim é para a sabedoria humana, né? E arruma um pouco de estutícia. Aqui, vamos lá. Finalzinho, terminando o devocional. De tudo que se deve guardar, que vocês ouviram, que nós devemos perceber. Resumindo. Temamos a Jeová Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus já está trazendo a juízo todas essas obras. Quer escondidas, quer não. A gente vê aí, só pegar a notícia, né? Coisas aparecendo aí que a gente fica até cabelo em pé. Então, em Eclesiastes 2:1, lembre do Criador nesses dias da nossa mocidade, antes que venham, que já está vindo, né, os dias maus. Aí depois a gente vai começar a dizer, não tenho prazer nesses dias maus. É só olhar ao nosso redor, né? Então vamos ver um louvor sobre os dias atuais, né? Vamos aqui rapidinho. Onde é que está? Eu coloquei aqui. Vamos lá. De uns tempos pra cá, tem caso que até aqui eu não posso contar. O mundo está caindo num grande precipício. O conservadorismo agora é quase proibido. Ninguém pode expressar a sua opinião. A mídia assim divulga a grande evolução. Não tem família moderna, não é mais ele e ela. E quem for de contra vai parar dentro da cela. Pureza agora é motivo de chacota. Tem que perder ligeiro pra tá no meio da roda. Os bailes estão cheios, é festa o ano inteiro. São os grandes brigando pra ver quem ganha dinheiro. É tanta
Jesus está voltando. no escuro, mas bem no meio desse grande turbilhão há uma igreja consagrada, redimida, resgatada, marchando pra Sião. Aleluia! Tamo junto! Santos, lavados, redimidos, resgatados, que amam o pecador, mas aborrecem o pecado, e que não tem medo de expressar sua opinião. O certo aqui é certo e o errado tem perdão. Amém! Esse povo vai subir ao céu sem ninguém ver, e no meio das nuvens vão vir 1 Tessalonicenses 4,16. sabendo que com a igreja ninguém toca e ninguém morre. Não tocai no ungido do Senhor. É isso aí, meus irmãos. E assim nós terminamos mais esse devocional. Eu vou colocar aqui, não vai dar eco. Espero que vocês tenham desfrutado como eu desfrutei desse devocional. Que Deus abençoe o seu dia e que até o próximo encontro.